Olá, eu sou Ivan Lima e é um prazer recebê-lo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Dia 28 de fevereiro de 1989, aconteceu um dos casos mais bizarros dos últimos tempos no Japão e que até hoje não foi solucionado. Afinal, como o corpo de um homem foi parar embaixo de um vaso sanitário de um colégio em Fukushima? Vila Miyakoji, distrito de Tamura, Fukushima, era por volta das 18 horas quando a professora de ensino fundamental, Yumi Tanaka, finalizava seu dia de trabalho. Já em seu dormitório, que ficava bem próximo à escola, precisou ir ao Keshoshitsu, ou toalete em japonês. Assim como ainda é muito comum naquele país, o vaso era do tipo turco, daqueles em que é necessário se posicionar de cócoras para fazer as necessidades. Bom, assim que a professora se agachou, ela notou que algo estava fora do normal. Parecia haver um sapato dentro do cano na fossa séptica. Como o lugar que ela morava ficava numa região montanhosa, havia uma forma de se ter acesso à fossa pelo lado de fora, para fins de higienização, especialmente. Esse tipo de fossa tem o formato de U, onde uma das extremidades é ligada ao vaso e a outra ao esgoto. Essa saída, inclusive, era coberta por uma tampa. Então ela foi para fora de onde ficava seu dormitório e abriu essa tampa. E o que viu a impressionou muito. Claramente, Yumi pôde distinguir as pernas de uma pessoa que até então não se sabia se era um homem ou uma mulher, um adulto ou uma criança. Imediatamente, ela correu até o colégio e avisou ao diretor e alguns colegas. A polícia e os bombeiros foram imediatamente chamados. Ao conseguirem acesso à fossa, a cena foi ainda mais estarrecedora. Lá estava um homem adulto, deitado de costas, com as pernas dobradas, semelhante à posição fetal, de forma que seu rosto estava voltado para o cano do sanitário e suas pernas do lado do cano de saída. Ele estava descalço e somente um dos pés do seu sapato estava ao lado do rosto. Estava sem camisa, mas a peça estava perfeitamente dobrada sobre seu peito e suas mãos cruzadas sobre ela. Outra coisa estranha no caso é que o cano tinha o diâmetro de 35 centímetros, enquanto que os ombros de um japonês adulto, como os daquele homem, mediam por volta de 40,6 centímetros de uma ponta a outra. Como é que ele tinha entrado lá dentro? Imediatamente, o corpo foi levado para a autópsia, onde se descobriu tratar-se de Naoki Kanno, um jovem de 26 anos de idade, morador da vila e, pior, amigo da professora Yumi. O rapaz estava desaparecido desde o dia 26 de fevereiro, 2 dias antes do seu corpo ser encontrado. Os primeiros indícios da perícia mostravam que Naoki teria morrido no dia 26. Além de alguns pequenos arranhões no cotovelo e no joelho, não havia nenhum trauma perceptível, nem sinais de homicídio. A polícia concluiu e encerrou o caso como uma morte acidental, alegando que Naoki Kanno estava tentando espiar mulheres e, ficando preso naquela posição, teria morrido de hipotermia. Dadas as características morais e a educação de Kanno, sua família e os aldeões ficaram indignados com aquela conclusão. Naoki era conhecido como uma pessoa confiável e sociável, além de ser gerente de vendas de uma empresa que dava suporte à usina de Fukushima. Os aldeões o conheciam bem o suficiente para saber que era totalmente impossível associá-lo a um voyeur pervertido, isto é, não era o tipo de pessoa que se escondia para espiar a intimidade dos outros. O próprio pai de Naoki usou um cano séptico cortado para simular a tentativa do filho ter entrado lá intencionalmente, mas logo percebeu que, com ou sem camisa, era impossível entrar no cano e, mais ainda, se posicionar da maneira que o filho estava. Além disso, indagou o pai do rapaz.
Quem em sã consciência entraria num lugar como aquele, fétido e inundado por urina e fezes, para tentar ver mulheres usando a latrina? Pelo benefício da dúvida, se ele estivesse realmente desesperado para espiar a movimentação no banheiro, por que ele iria entrar em um local como aquele sem estar vestindo a camisa, especialmente numa época de muito frio no Japão? Sobre os sapatos, ninguém conseguiu explicar por que Nayuki Kanô estava com apenas um só, e mesmo assim com ele ao lado de sua cabeça. Somente alguns dias depois é que o outro par foi encontrado pela polícia, às margens de um rio e a uma distância considerável do local do crime. Não tinha lógica alguma pensar que ele tivesse deixado seu carro em um local, um dos pares do sapato em outro, e ter caminhado descalço até a escola. Por falar no carro, o veículo de Kanô foi encontrado um dia antes do corpo, justamente pelos próprios pais, que já estavam preocupados com seu sumiço, pois ele não tinha o costume de passar 2 dias fora de casa, principalmente sem avisar. O carro estava em uma fazenda também distante da escola, e mais suspeito ainda foi o fato de as chaves estarem na ignição. Mais uma dúvida: por que ele teria deixado o carro tão longe, se tivesse mesmo a intenção de espiar o banheiro de Yumi? Como não podia ser diferente, as suspeitas caíram sobre a professora. A premissa era: à noite, o banheiro era mal iluminado e o buraco era fundo. Então, como ela pôde ver o sapato? Além disso, no momento em que viu o sapato, em vez de chamar ajuda, ela abriu a tampa da fossa sozinha. Agora, outro fato curioso. Nayuki e Yumi se conheciam, e se conheciam bem. Quem os apresentou foi o próprio namorado da professora, que inclusive teve a ajuda de Kanô quando denunciaram à polícia os assédios por telefone que Yumi tinha sofrido tempos antes. Eram amigos, disso a polícia não teve dúvidas. O namorado de Yumi também foi interrogado, mas não havia nada que pudesse incriminá-lo. Outro ponto interessante sobre o caso: um dia antes de Yumi encontrar o corpo do amigo, ela estava viajando, pois tinha sido feriado entre os dias 24 e 27 de fevereiro, devido à morte do até então imperador Hirohito, e o país estava em luto. E como concluíram que o corpo do jovem já estava na fossa séptica há pelo menos 2 dias, não fazia sentido Kanô ter ficado escondido no local tão sujo e fétido, sem provisões de água ou comida durante todo aquele tempo, somente esperando a amiga retornar. Mesmo porque, pelo fato de serem próximos, ele sabia que Yumi tinha viajado para sua terra natal. Um mês antes da morte de Nayuki, houve um incidente na usina nuclear de Fukushima, devido à junta em uma bomba circulante de um dos reatores ter cedido, causando um grande vazamento de fragmentos de metal. O colega de Nayuki, que era responsável pelo reator danificado, tirou a própria vida dias depois do incidente. Outra dúvida surgiu: poderia haver algum tipo de conexão entre este incidente e a morte de Nayuki? No dia 16 de fevereiro, portanto, 10 dias antes da morte de Kanô, houve uma eleição para escolher o chefe da vila Miyakoji. Nayuki havia sido convidada a fazer lobby para um dos candidatos, por ser um rapaz bastante eloquente. Na ocasião, haviam 2 linhas de pensamento em relação à usina. A dos que apoiavam sua permanência, devido a trazer divisas para a região, criando empregos e estimulando a economia local, e a dos opositores, que se preocupavam com os efeitos nocivos que ela poderia trazer. E como o chefe da vila poderia influenciar nessa decisão, suspeitou-se que Nayuki tenha tido ou feito algo involuntariamente que teria ido contra um dos lados. Porém, nada foi encontrado que justificasse essa suspeita. E no final das contas, na ânsia de concluir o caso, a polícia, que também não tinha encontrado nenhum traço que pudesse indicar homicídio, concluiu um inquérito como sendo morte acidental por hipotermia. Até hoje, o caso permanece um dos grandes mistérios na área criminal e judiciária do Japão. As pessoas continuaram suas vidas enquanto uma foi perdida, o que, para a família,
não deixou de ser um sofrimento muito grande. O que você acha que pode ter acontecido? Nayuki Kanno foi morto ou era mesmo um adepto do voyeurismo? Você teria investigado mais um namorado de Yumi, que talvez tenha agido por ciúmes? E se foi ele, será que teve a participação da professora num provável crime? Comente aqui embaixo, porque será interessante saber a opinião de nossos inscritos. Obrigado por me acompanhar até o final. Não se esqueça do like. Espero que tenha gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!